Um mês após a misteriosa morte do ator chinês Yu Minlong, a pressão pública por respostas está crescendo, e não somente na China, mas também no resto do mundo. Diante disso, alguns grupos têm se organizado para pressionar o Partido Comunista Chinês para que eles esclareçam se a morte de Yu foi um acidente ou um assassinato. No episódio de hoje, nós vamos conferir algumas atualizações deste caso. E também, neste final de semana, vai acontecer uma reunião muito importante e esperada do Partido Comunista Chinês. O ponto aqui é que essa reunião pode remodelar o quadro de membros do regime. E para entendermos um pouco melhor o que essa reunião significa e quais os possíveis desdobramentos dela, eu vou conferir com vocês a análise de um especialista. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, e esse é o China em Foco. Antes de eu seguir com vocês para o nosso episódio de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas gosta de geopolítica, já lembre-se de se inscrever e de deixar aqui também a sua curtida. Outra coisa é que se você quiser acompanhar mais de perto o meu trabalho como jornalista, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela para vocês. Vamos agora então para a nossa primeira matéria de hoje. Faz um mês agora, um pouco mais de um mês, que foi anunciada a morte do ator chinês Yu Minlong. Só que acontece que mesmo após este período, a sua morte continua chamando bastante atenção do público, justamente por conta dos mistérios que cercam a sua morte. Yu faleceu no dia 11 de setembro e ele ficou muito conhecido por conta da sua participação em novelas chinesas, que ele tinha quase 33 milhões de seguidores na rede social chinesa Weibo. Vale destacar ainda que em quase uma década de carreira, ele nunca esteve envolvido em escândalos. Segundo as autoridades chinesas, ele foi encontrado morto após ter caído de um prédio residencial de luxo. E as autoridades rapidamente descartaram a possibilidade de que isso poderia ter sido um homicídio, classificando o caso como um acidente. Só que acontece que após esse anúncio das autoridades ter sido publicado, várias acusações começaram a surgir nas redes sociais chinesas de que Yu, na verdade, teria sido vítima de um homicídio. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais chinesas e rapidamente se espalhou também para as mídias ocidentais. Só que acontece que essa repercussão ela se intensificou ainda mais quando o regime chinês, ao invés de esclarecer os fatos para a população, simplesmente iniciou uma campanha de censura a todas as publicações que eram feitas nas redes sociais chinesas ligadas de alguma maneira à morte de Yu. E eles também restringiram que essa discussão acontecesse dentro da indústria de entretenimento. Agora, recentemente as autoridades chinesas aumentaram ainda mais essa censura, proibindo até mesmo que o nome de Yu fosse citado nas redes. E só para a gente ter uma ideia, até mesmo as palavras que soam com o nome de Yu ou fazem referência simbólica de alguma maneira ao seu nome também foram proibidas. Acontece que tudo isso só acabou estimulando ainda mais essa onda de questionamentos. E agora, pouco mais de um mês depois da morte de Yu, um movimento está começando a surgir com pessoas da China e também do exterior, tentando encontrar respostas para este caso. Uma das movimentações mais recentes aconteceu no domingo, quando sino-americanos distribuíram panfletos e também coletaram assinaturas na calçada da fama de Hollywood, pedindo justiça para o caso de Yu. Eles eram membros e voluntários de um grupo conhecido como Comitê Central do Partido Democrático da China. E a ideia com essa movimentação era justamente aumentar a conscientização sobre a morte de Yu e as suspeitas que estão ao redor do seu falecimento. Além disso, o grupo também organizou uma petição online exigindo uma investigação independente sobre o caso e a responsabilização dos envolvidos, caso eles realmente conseguissem comprovar que isso foi um ato criminoso. Até o dia 16 de outubro, que é quando a gente está fazendo a gravação desse episódio, mais de 430 mil pessoas já haviam assinado a petição. E a meta do grupo era chegar a pelo menos 500 mil assinaturas. Ainda de acordo com a petição, há uma dúvida generalizada sobre a versão oficial do incidente que foi divulgada pelas autoridades chinesas. A página da petição também destaca o seguinte, abro aspas. Esse nível de censura e repressão aprofunda ainda mais a suspeita do público em relação às circunstâncias completas do incidente e a credibilidade da versão oficial. Fecho aspas. A página destacou também que, apesar da intensa preocupação nacional e internacional, a polícia da China não abordou algumas questões essenciais sobre o caso, como, por exemplo, que evidências foram utilizadas para excluir a suspeita de um crime. Eles também destacaram o seguinte, que a polícia não abordou detalhes do processo investigativo, como, por exemplo, os resultados da autópsia forense, as imagens de vigilância e o testemunho das pessoas que estavam presentes no local.
Eu já comentei com vocês aqui no início do episódio que, de acordo com as autoridades chinesas, Yu morreu no dia 11 de setembro, depois de ter caído de um apartamento residencial de luxo em Pequim. 12 horas depois da sua morte, a polícia já havia concluído que a sua queda teria sido um acidente e que Yu teria caído por estar embriagado. Só que acontece que pouco depois deles publicarem esse resultado oficial, várias publicações começaram a surgir nas redes sociais chinesas, descrevendo alguns detalhes curiosos no apartamento do qual Yu teria caído e questionando essa narrativa oficial publicada pelas autoridades chinesas. Entre essas publicações, algumas delas mostravam, por exemplo, telas de janelas rasgadas. Além disso, eles mostravam marcas de arranhões e também algumas outras irregularidades. Algumas outras publicações destacavam ainda que Yu teria sido drogado e agredido antes de cair, ou até mesmo que ele teria sido empurrado da janela. Já outras publicações sugeriam que a mãe de Yu teria sido controlada por figuras poderosas do Partido Comunista Chinês. Agora, existe um ponto bem importante aqui. Por conta de toda a censura que está ligada a este caso, nós não pudemos verificar de maneira independente se essas informações publicadas nas redes sociais chinesas são realmente verdadeiras. E esse é um ponto bem essencial, porque eu sempre quero ser muito transparente com vocês sobre quais informações nós podemos verificar de maneira independente e temos certeza de que são verdadeiras e quais informações nós não podemos verificar. E bom, falando em censura, diante de toda essa indignação pública que está acontecendo ali dentro da China, ao invés das autoridades chinesas trazerem para a população mais detalhes sobre o que estava acontecendo, ou pelo menos trazerem para a população o que eles sabiam até o momento, eles somente iniciaram uma ampla campanha de censura no país. Eu já tinha comentado sobre isso em outro episódio, onde eu abordava a questão da morte do Yu Menlong com vocês. No entanto, essa censura tem se intensificado ainda mais. Por exemplo, numa dessas campanhas de censura, a rede social chinesa Weibo, eles anunciaram que excluíram mais de 110 mil postagens das suas redes sociais e suspenderam mais de 1.000 contas. Além disso, eles desativaram comentários de outras 15 mil contas. Agora, mesmo apesar de toda essa censura do Partido Comunista Chinês, as pessoas dentro do país continuaram se questionando sobre a morte de Yu Menlong. E algumas delas, inclusive, iniciaram algumas investigações independentes, trazendo à tona várias questões. Como, por exemplo, a suspeita de que 2 pessoas que poderiam ter ligações com o caso eram pessoas próximas à alta liderança do Partido Comunista Chinês. E como eu comentei sobre aquelas publicações feitas nas redes sociais chinesas, nós também não pudemos confirmar de maneira independente que essas informações trazidas à tona por esses investigadores independentes são realmente verdade. Agora, de acordo com esses investigadores independentes, uma dessas pessoas que poderia estar envolvida com a morte de Yu Menlong seria Cai Yijia, e ele seria o filho ilegítimo de Cai Ti, um importante líder do Partido Comunista Chinês que é considerado o 5º homem mais poderoso do país. Já outra pessoa seria Li Ming, também conhecido como Di Guangguan, e ele poderia ser o neto do ex-primeiro-ministro chinês Li Peng e o bisneto do general Yi Qing, do Exército de Libertação Popular. Agora, o Partido Comunista Chinês está se preparando para uma importante reunião no final deste mês, o chamado 4º Plenário. Este evento ele ocorre regularmente durante cada mandato de 5 anos do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. E neste plenário, o alto escalão do partido vai decidir quem detém o poder ali dentro pelos próximos anos e também os rumos do país. Só que este ano, justamente por conta de tudo o que está acontecendo ali dentro, com todos os expurgos e as disputas políticas se intensificando dentro do partido, todos os olhos, todas as pessoas estão prestando atenção neste evento. E uma das principais questões aqui é se o líder máximo do partido, Xi Jinping, poderia de alguma forma ceder à pressão que está acontecendo ali dentro e pedir para se aposentar, para sair do poder. Bom, para entendermos um pouco melhor este caso, eu quero conferir com vocês uma entrevista realizada com David Stilwell. Ele é o ex-secretário de Estado adjunto do gabinete americano para assuntos do leste asiático e do Pacífico, ou seja, ele é uma pessoa que trabalhou muito com essa questão de China e dos países asiáticos em geral. Essa entrevista ela foi concedida para a NTD, que é a mídia irmã da Epoch Times, ali nos Estados Unidos. Vamos conferir então a entrevista. General Stilwell, muito obrigado por se juntar a nós. É ótimo tê-lo de volta ao programa. É bom estar de volta.
O quarto plenário do regime chinês está se aproximando. Vai ser final deste mês, entre 20 e 23 de outubro. Muitos analistas da China estão observando para ver se haverá alguma mudança estrutural ou indícios disso. Mas, primeiro, o que é o quarto plenário? O sistema que até agora tem funcionado muito bem para eles começou em 1978, quando Deng Xiaoping, durante o terceiro plenário, que é um plenário com foco econômico do 11º Congresso do Partido, basicamente declarou essa ideia de reforma e abertura, basicamente pegando um sistema comunista túrgido, quebrado e maoísta e refletindo mais o pensamento econômico ocidental e algo como uma abertura política. Essas plenárias, para usar o plural, são 7 deles, e em um ciclo de 5 anos para o Congresso do Partido, acontece esse Congresso de agora, que é o evento âncora, certo? O Congresso que todos nós lembramos é o 18º Congresso do Partido. Eu estava em Pequim e foi quando Xi Jinping assumiu o lugar de Hu Jintao. Bom, nesse quarto plenário, o Comitê Central do Partido e do Comitê Permanente Xi Jinping transmitem aos 205 líderes do Partido Comunista como as coisas vão acontecer. O que vocês vão dizer ao seu povo sobre como vamos governar esse país? Portanto, é tudo transmitido, muito pouco é recebido. E a última coisa é não confundir com o Congresso Nacional do Povo, CNP, que acontece na primavera dos anos ímpares. Muitos analistas da China estão olhando para este quarto plenário e se perguntando: Xi Jinping vai se aposentar? Ele não vai permanecer no poder para o resto da vida? Como você está vendo isso? Quais são as chances de vê-lo se aposentar? Eu diria que a chance é zero. Mais uma vez, ele se colocou em uma situação difícil com todas as inspeções disciplinares. E tem as questões de corrupção e eles expurgando pessoas como, por exemplo, Bo Xilai, e isso tem sido ininterrupto. Minha impressão é que, se ele realmente se afastar, não terá mais a proteção de todo o sistema e se encontrará na mesma situação que essas pessoas, e poderia ser preso, ou ainda pior. Imagine ele trocando de lugar com Bo Xilai, ficando na cela enquanto ainda está quente. Os tiranos não costumam renunciar voluntariamente porque sabem que todas as pessoas que eles agrediram e puniram provavelmente terão a vingança em sua mente. Agora, Xi não governa no vácuo. Ele tem seus comparsas e capangas que o protegem, obviamente. Mas acho que há um grande grupo de pessoas do exército, por exemplo, que foram presas e rebaixadas, e ele pode ter algumas preocupações sobre se vai permanecer no poder por muito mais tempo. Então, essas são saídas graciosas aqui. Por isso, é importante discutir isso, porque todas essas pessoas vão estar de olho no quarto plenário para ver o que acontece. Parece que, nesse sentido, há quem esteja apontando que Xi Jinping não compareceu à 80ª Assembleia Geral da ONU e Li Qiang foi em seu lugar. Então, se Xi não permanecer no poder até o fim da vida, como ele parece querer, quem seria o próximo candidato provável para assumir esse papel? Bem, se você olhar para Li Keqiang, eles facilitaram muito para nós, não é? Porque Li Keqiang saiu e Li Qiang entrou. Li Keqiang e Xi Jinping claramente tinham suas diferenças. Se você se lembra de quando Hu Jintao foi escoltado para fora do 20º Congresso do Partido, Li Keqiang olhava para Hu Jintao como se dissesse: cara, eu entendo sua dor, certo? Então, eles se livraram dele e trouxeram outro, e pularam uma geração como fizeram com Qin Gang e outros. Pularam uma geração para chegar a essas pessoas que eram claramente leais a Xi Jinping. Então, minha posição ao ver o quão proeminente Li Qiang tem sido em tudo isso é que ele seria uma opção. Mesmo que ele seja o cara do Estado e não esteja na linha de sucessão de Xi Jinping. Mas quem seria esse? Eles ainda não nomearam um sucessor, o que é outra parte preocupante desse sistema. Agora, de outra perspectiva, há quem aponte para a turbulência econômica na China e, obviamente, também globalmente. Eles dizem que Xi Jinping, ou quem quer que assuma o poder, vai recorrer ao nacionalismo para unir toda a nação e dizer: ah, vocês sabem, o Ocidente é o inimigo. E assim podem iniciar uma invasão a Taiwan. Como você vê isso? Quão provável é isso? Como seria esse cronograma? Sim, acho que não estou junto com a grande mídia nisso, mas 2027 é uma data artificial que nunca esteve nos planos deles. Se você observar como o PCC age e como a cultura chinesa em geral age,
Eles seguem muito o manual, certo? O manual de guerra política. E esse manual não lidera as Forças Armadas de forma alguma. Na verdade, as Forças Armadas são subestimadas. Eles pensam, não vá por aí, porque é incrivelmente caro e é uma aposta arriscada. E há uma grande chance de você perder. Isso enquanto informações econômicas, políticas, guerra jurídica, todas essas guerras têm funcionado espetacularmente porque os Estados Unidos não estão competindo. Parece que este ano, você sabe, há muitos analistas observando o que pode acontecer neste quarto plenário. Houve mudanças nele, especialmente comparando com aqueles dos quais você estava falando? Acho que sim. Novamente, no quarto plenário, eles estavam geralmente analisando mudanças legais, mudanças na Constituição. Como se alguém seguisse isso, mas mesmo assim, eles estavam analisando a Constituição e a gestão partidária. Então, sobre os plenários, o terceiro é aquele sobre o qual sempre falamos, porque tem a ver com a economia. O quarto está por vir. Deveria abordar questões jurídicas e partidárias, mas o que vejo é que todas as introduções estão falando mais sobre economia. E então, você sabe, porque o mundo, especialmente a União Europeia e, obviamente, os Estados Unidos começaram a defender os próprios mercados com tarifas e o regime chinês continua despejando coisas em nossas economias. A economia chinesa está sendo significativamente afetada. Bem, General Stilwell, como sempre, muito obrigado por se juntar a nós. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e também de deixar o seu comentário. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.